Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o principal fator que você deveria levar em consideração na hora de escolher uma empresa para investir, tá? Como vocês devem ter visto o título do vídeo, eu vou compartilhar com vocês 7 empresas absurdamente lucrativas. E mais do que isso, eu vou explicar um pouquinho sobre a importância disso e falar sobre a evolução dessas empresas aqui. Passando aqui para o roteiro, eu até aproveito para perguntar para você, você já investe em ações? Sim ou não? Respostinha rápida, comenta aqui embaixo. Talvez a pergunta que, por mais básica que seja, muita gente não consegue fazer esse vínculo. O que é uma ação, no final das contas? Você já parou para pensar o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa mesmo. Então, quando você investe em uma ação, você está literalmente se tornando sócio daquela empresa e, a partir de então, vai passar a receber uma parcela daquele lucro, do lucro daquela empresa, que é pago, via de regra, na forma de dividendos, né? Dividendos ou juros sobre capital próprio, mas, via de regra, dividendos. Obviamente que a parcela que você vai receber é proporcional à quantidade de ações que você tem. Tá? Vão ter pessoas que têm milhões e milhões de ações daquela empresa e vão receber milhões e milhões de reais. Você talvez tenha uma quantidade menor, 100, 200, 300, 1000 ações, menos que isso, você vai receber um percentual menor. Mas você recebe por ação o mesmo valor do que o dono da empresa está recebendo. A questão é que ele tem mais ações do que você. Mas comprando uma ação, você está literalmente se tornando sócio de uma empresa. E aí a gente vem para a reflexão também absurdamente simples, mas pouca gente se dá conta. O que é que você mais deseja para uma empresa? Talvez você seja sócio de uma empresa, você trabalhe numa empresa, você tenha a sua própria empresa. E o que é que você quer para a sua empresa? No final das contas, né? Que ela seja lucrativa, tão simples quanto isso. E obviamente, né? Que ela seja lucrativa e de preferência que esse lucro vá crescendo ano após ano. Não precisa ser necessariamente todos os anos, às vezes tem um anozinho que é um pouco mais difícil do que o outro, mas que no longo prazo você olha lá, poxa, nos últimos 10 anos... o lucro cresceu 5 vezes, nos últimos 20 anos o lucro cresceu, 10 vezes ou mais do que isso. O importante é que você veja, você tenha uma empresa que seja lucrativa e que esse lucro vá crescendo. E é exatamente isso que você deveria buscar numa empresa para se tornar sócio. Claro que existem outros parâmetros que você pode levar em consideração para escolher o melhor momento para entrar e tal, para verificar a sustentabilidade daquele lucro, olhar um pouquinho para endividamento, mas no frigir dos ovos, no final das contas, o mais importante, de longe, é a lucratividade da empresa. Dito isso, eu vou compartilhar agora com vocês 7 empresas, tá aqui no textinho, né? 7 empresas, com lucros consecutivos, tá? Consecutivos, sem falhas, há pelo menos 20 anos. Vamos dar uma olhada agora? Primeira delas, Ambev, tá? Uma empresa que é bem conhecida pelas suas cervejas, né? Uma empresa de bebidas, de cervejas, de refrigerantes, Guaraná Antártica. É líder no seu mercado, líder em diversos desses subsegmentos que ela está inserida. Uma empresa que fez o IPO em 1998, já existe há mais tempo com a Antártica, com a Brahma, se juntaram e tal, mas como a Ambev, ela existe desde 98. E só para você ter ideia, ela, como todas as empresas que eu vou compartilhar aqui nessa lista, tá? Ela teve lucro há pelo menos 20 anos, lucros consecutivos pelo menos desde 2003. E lá em 2003 ela lucrou 1,4 bilhão e agora em 2022, o último ano fechado, né, antes da gravação desse vídeo, no momento da gravação desse vídeo, 14,9 bilhões. Então é uma empresa que em 20 anos mais do que multiplicou por 10 o seu lucro. Não é à toa que as ações também valorizaram nessa proporção, aproximadamente a 800 e tantos por cento, não lembro exatamente agora, mas foi uma ação que praticamente dobrou, multiplicou por 10 o seu investimento para quem investiu lá atrás. Por isso que se fala tanto que o investimento em ações é um investimento com foco no longo prazo, né? Se a empresa crescer seu lucro, invariavelmente a sua cotação vai acompanhar em algum momento. Segunda empresa da lista, Engie. Inclusive essa lista está bem eclética, tá? Eu propositalmente escolhi empresas dos segmentos mais distintos, justamente para que a gente não pegasse, várias empresas elétricas, vários bancos. Não, pincelei uma empresa de cada setor para vocês verem que, quando bem escolhidas, quando bem pesquisadas, você consegue encontrar empresas lucrativas em vários setores. Por isso que eu não gosto de Rafael, qual o melhor setor para investir? O melhor setor para investir é aquele setor que tem empresas lucrativas.
e você consegue encontrar empresas lucrativas em praticamente qualquer setor, menos aviação civil, né? Gol, Azul e qualquer outra que já existiu e quebrou, são tudo um bando de lixo. Mas vamos lá, seguindo aqui. Engie, negociada com o código EGIE3, uma empresa do segmento de energia elétrica, fez seu IPO também em 98, assim como a Ambev. Lá em 2003 lucrou 517 milhões e agora em 2022 lucrou 2,7 bilhões. Então praticamente multiplicou por 5 o seu lucro nos últimos 20 anos e sua ação subiu bem mais do que isso. Eu acho que subiu quase 1000%, acho que foi uns 800 e alguma coisa também. Uma baita valorização, fora um caminhão de dividendos pagos nesse caminho, tá? Então essa é a Engie, uma baita empresa do segmento de energia elétrica. Terceira empresa aqui da lista, Itaú, né? Aquele bom e velho bancão. Muita gente achava que os banquinhos, Nubank, Banco Inter, iam vir para quebrar o mercado e o que a gente vê é que entra ano, sai ano, os grandes bancos seguem absurdamente lucrativos, né? Então Itaú, negociado com o código ITUB3, tá? Não confundir com Itaúsa, né? ITSA3 ou ITSA4, que é a holding, que entre outras coisas investe no Itaú, mas em outras empresas também, tá? Então, se quer investir no Banco Itaú, vai direto no YouTube, não vai na Itaúsa. Investir em Itaúsa é outra pegada. Você tem que conhecer as empresas que estão por debaixo da Itaúsa e gostar delas, tá? Fez seu IPO lá em 1944 e também é uma empresa que teve lucro nos últimos 20 anos, tá? Em 2003 ela lucrou 3,1 bilhões de reais e agora em 2022 30,7 bilhões de reais. Também é uma empresa que praticamente multiplicou por 10 seu lucro e multiplicou por 10 a sua cotação nos últimos 20 anos. Mais um baita investimento para aquele cara que gosta de investir com foco no longo prazo ou em boas empresas. Outra empresa que está agora meio que em queda, muita gente se questionando, perguntando, e aí, tá, por quê? Porque caiu o preço, mas que também historicamente é absurdamente lucrativa é a Lojas Renner, LREN3, esse é o código de negociação dela, uma empresa de segmento de varejo de moda, com margem bem boa para o varejo, fez a IPO em 1967, outra empresa que está na bolsa há muito tempo, e olha só o progresso Lojas Renner ao longo desses últimos 20 anos. Também é uma empresa que teve lucro todos os anos, nos últimos 20 anos, inclusive em 2020, no ano da pandemia, pegando shoppings fechados, a maioria das lojas da Renner em shoppings, e ainda assim ela foi lucrativa nesse ano. Então, em 2003, ela lucrou 56 milhões de reais. Em 2022, último ano fechado, 1,3 bilhão de reais. Então, é uma empresa que multiplicou por mais de 20 vezes, quase 20 vezes, mais de 20 vezes, o seu lucro nos últimos 20 anos. E a cotação dela também multiplicou por isso. E como está em queda recentemente, quando você pega essa história dos últimos 20 anos, não está mais com aquela mesma taxa de multiplicação. Mas também é uma das grandes campeãs da Bolsa nos últimos 20 anos em termos de valorização. A quinta empresa da lista, a Localiza, negociada com o código RENT3, é uma empresa de aluguel de carros, também um segmento bem distinto, fez seu IPO em 2005, mas claro, ela fez seu IPO em 2005, isso não quer dizer que a empresa não existia antes disso. A empresa existia e ela tinha lá seus lucros divulgados. Lá em 2003, um pouquinho antes do IPO, ela tinha lucrado 64 milhões de reais. Já em 2022, último ano fechado, 20 anos depois, 1,8 bilhão de reais. Também é uma empresa que praticamente multiplicou por 20 a sua lucratividade. Um pouquinho menos de 20, né? Acho que 19, tem que fazer a continha aí exata. Mas também é uma baita de uma multiplicação que também levou, obviamente, se o lucro cresceu, a cotação acompanha numa proporção semelhante e também deu muitas alegrias a quem é sócio da empresa lá desde o seu IPO. A sexta empresa é minha favorita dentre as empresas brasileiras, que fique bem claro, isso não quer dizer que ela é a empresa que tem mais potencial de valorização, o melhor investimento para você fazer. Mas, na minha opinião, é a melhor empresa do Brasil. É a melhor empresa que a gente tem, que a gente pode comprar em bolsa. E, obviamente, que qualidade tem preço e isso se reflete no preço da empresa. Ela é historicamente negociada com múltiplos mais altos. Não é à toa que tanta gente fala que VEG está cara, VEG está cara. E a qualidade tem preço mesmo, e via de regra é assim mesmo. A VEG, na minha opinião, é a melhor empresa, negociada com o código WEGE3, empresa do segmento de motores e compressores, nada a ver com as outras, está vendo, totalmente diferente, de bens de capital, que está muito inserida também no setor de energia elétrica, fabricando os componentes que dão assistência a esse segmento, tá? Desde motores para energia eólica, pequenas centrais hidrelétricas,
e uma cacetada de coisa que auxilia o segmento de energia limpa, sobretudo. Então fez seu IPO também lá atrás, em 1971. VEG, inclusive, é a empresa que acho que mais criou bilionários no Brasil. Lá em 2003, ela lucrava 307 milhões de reais e em 2022 já lucrava 4,3 bilhões de reais. Uma multiplicação de praticamente 15 em seu lucro e também multiplicou nessa mesma proporção a cotação das suas ações. Então quem é sócio da VEG há 20 anos está muito, 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 muito feliz hoje em dia. E para finalizar essa lista de 7 empresas absurdamente lucrativas, a Raia Drogasil, né? Que agora mudou de nome, RD, mas todo mundo só chama ela de Raia Drogasil. RADL3, do segmento de varejo farmacêutico, né? Famosa pelas suas 2 principais drogarias, né? Que é a Droga Raia e a Drogasil. Fez seu IPO em 96. Lá em 2003 lucrava apenas 7 milhões de reais, estava começando, patinando, contando moedinhas para conseguir entregar resultados para os seus sócios. E hoje, em 2022, né, último ano fechado, já passou de 1 bilhão de reais, tá? Então multiplicou em mais de 100 vezes, quase 150 vezes o seu lucro nesse período, e talvez tenha sido nesse período uma das campeões da Bolsa de Valores em termos de valorização, a Raia Drogasil RADL3. E aqui eu deixo uma pergunta para você. Você é sócio de alguma dessas empresas que eu comentei aqui nesse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo e não se esquece de dar o joinha, de clicar no like aqui desse vídeo. Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença, porque mostra para o YouTube que esse vídeo é bacana, para que ele possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino, porque assim você ativa as notificações e não perde nenhum dos próximos vídeos, e eu venho liberando pelo menos 2 vídeos por semana. É isso, esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço. Tchau, tchau.